Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Follow Podcast. E hoje a gente tá aqui com a Fernanda. Oi gente, tudo bem? E com um convidado muito especial, o pastor Ricardo Lima. Fala pessoal, tudo jóia? E você deve estar percebendo que hoje esse podcast está saindo num dia típico, numa quarta-feira, porque ontem a gente teve a estreia do nosso projeto como podcast. Então se você ainda não assistiu o nosso podcast número 0, dá uma olhadinha lá. E também se você não viu a mensagem na íntegra, que a gente vai comentar um pouquinho sobre hoje, dá uma conferida lá no canal, o textinho completo. Exato, então vamos começar. Antes de tudo, eu queria aproveitar que a gente já está aqui, que o senhor contasse pra gente como que começou o nosso Ministério de Jovens aqui na igreja, já que o senhor está à frente de tudo desde o começo. Ah, legal. Bom, a gente começou sentindo a necessidade de ter um trabalho específico com a nossa juventude, né? Uhum. A nossa igreja, principalmente nesse endereço que nós estamos hoje, ela estava no início do trabalho aqui. E nós sentimos a necessidade, conversando com o pastor Aquiles, né, ele trouxe o desafio para a gente começar a ter um dia específico para uma conversa na linguagem da juventude, né? O domingo ele é mais específico para a igreja como um todo, ainda que a gente tenha uma característica que alcance, acho que todo mundo, né? Quem é jovem se sente bem na igreja, quem é adulto também se sente bem. Sim. Mas a gente precisava de um espaço específico para a nossa galera, né? Então nós começamos, a princípio era Conexão Jovem, né? Acho que vocês lembram, né? Conexão Jovem, ainda no templo ali ao lado menor, né? Antes da nossa reforma. E a gente começou já quinzenalmente também. E foi muito, muito legal, assim, né? Ver, né, as gerações, né? Muitos, né? A Fê mesmo, a Lala e muitos da turminha que tava lá ainda eram bem, né? Pequenos ali, pré-adolescentes, né? E agora já estão aí crescendo, fazendo parte, né, mais integralmente até do próprio ministério, né? E a gente já fez algumas bagunças aí, né? A gente já fez nossos acampes, Sim, acamp de dia, né? O Camp Day, né? Quem sabe a gente consiga voltar por favor, a fazer logo, né? Os nossos Camp Days. Depois a gente fez os nossos 2 retiros de carnavais, né? Que o Metanoia, que foi assim maravilhoso, né? Grandes festas que a gente fez aqui também. A gente fez festa caipira, a gente fez... nossa... A gente brincava aqui no final, enfim, bastante coisa que a gente já programou e a gente espera aí que agora, né, essa retomada aí, né, pandemia, pós-pandemia, possa se firmar para a gente continuar crescendo aí, né, nesse trabalho com a nossa juventude aí, que é uma benção. Legal. E aproveitando, quer dar uma comentadinha de como é que o senhor chegou na palavra do último follow? Sim, na verdade, converso muito em casa com as meninas, elas são um termômetro de algumas coisas, né? As duas que estão totalmente envolvidas na igreja e no follow também. Converso muito com o pastor Aquiles, a gente sente muito o que tem acontecido, né? Em nós como igreja e tudo mais. E nós sentimos essa necessidade, eu senti essa necessidade de estar trazendo uma palavra um pouco mais direcionada, né? O tema que foi andando com Cristo, mas talvez a palavra que está ali em torno de toda a mensagem é santidade, né? Então, eu senti essa necessidade de repente, não só nesse sábado, mas para que nós pudéssemos começar, na verdade, uma ênfase um pouco mais direcionada, inclusive, para a nossa juventude, numa vida mais inteira na presença de Deus. Nossa juventude precisa, muitas vezes, ser chocado com a palavra, né? Precisa sentir aquele confronto, né? Diante de tantas coisas que são oferecidas para a galera nos dias de hoje. Então, nós como igreja precisamos apresentar a palavra de Deus de uma maneira muito clara, objetiva, de maneira que eles possam ser impactados com aquilo, né? E foi assim que nasceu essa palavra, esse texto que me passou durante esses dias de preparação sobre andar com Cristo, né? Andar nele, né? E foi assim que nasceu esse desejo aí, né? E graças a Deus teve bastante testemunho, né? Bastante pessoas falando, comentando, né? Desse tema. Foi muito bom. E teve até o que aconteceu que ontem, né? No domingo, a mensagem do culto mesmo, de todo mundo, teve tudo a ver com o que foi pregado no sábado. Exatamente, você vê a conexão daquilo que Deus está querendo fazer mesmo como igreja, né? Exatamente. Então a gente se olhava até, né, Sabina, ali em alguns momentos, porque o pastor Aquiles, até algumas frases, exatamente as mesmas, né? Mesmas frases, mesmos textos. Exatamente, que nós usamos no sábado. E a gente não conversou assim especificamente sobre o tema e tudo mais. A gente conversa muito, mas
não falamos disso especificamente. Então a gente sente exatamente uma direção clara Sim. do Espírito Santo de Deus para nós como igreja, para nossa juventude, né? Nessa necessidade de andar com Deus, né? De estar pertinho dele, né? Legal. Acho que a gente pode entrar já nos temas, Claro. então, né, da mensagem. Ela foi baseada em Colossenses 2, 6, 7. Colossenses 2, 6 e 7. Que Paulo vai dizer: como a gente recebeu Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, né? Até aqui, na verdade, é a chave. Depois ele fala: nele radicados, enraizados, né? Na outra versão, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, né? E até já fazendo o link aqui, quando eu vi esse texto falando sobre andar com Cristo, sobre a necessidade de andar com Cristo, eu logo já, a minha cabeça já partiu para, tipo assim, quem que influencia o nosso jeito de ser, né? Quem são aqueles que fazem com que a gente tente imitar, com que a gente, mesmo inconscientemente, porque quando a criança sai da fase da infância e ela entra na fase da adolescência, na fase da juventude, é natural que os seus heróis deixem de ser, não totalmente, mas deixem de ser apenas os pais. Uhum. Porque quando é criança, eu cresci, as minhas filhas cresceram falando: pai, você é meu herói, não sei o quê. Eu ainda sou um pai babão, nem tanto, né? Pra variar. E aí elas cresceram falando isso, mas é natural, isso é comprovado, que quando sai um pouco da fase da infância para a juventude, você comece a olhar para novos referenciais, para novos... Até usei a palavra ídolo no sentido exatamente de alguém que te dita um modelo, né, de viver, né? E a gente vive nessa era digital, né, de influencers, né, os youtubers e blogueiros e tudo mais, que... se a gente for honesto, a gente vai ver que estão ditando a regra. Muito. Né? Do jeito de se vestir, do jeito o que vai comer. Né? Eu que não sou influencer, às vezes eu faço um post de alguma coisa, alguém já me manda: pastor, eu quero experimentar esse negócio, é bom. Eu falei: gente, então a gente influencia, né? E a gente vive essa explosão de influência, né? na nossa geração e que tem, infelizmente, até influenciado negativamente, né? Sim. Que a gente tem bastante pessoas com talento no que faz, mas são péssimos em exemplos de vida, né? São pessoas que são ótimos jogadores do seu esporte, são ótimos cantores, são engraçados, né? No seu canal no YouTube, no seu ciclo ali e tudo mais, mas quando fala-se de exemplo de vida, de um modelo a ser imitado, nós estamos carentes demais, né, nessa geração, né? Legal. E o senhor comentou sobre 3 círculos de influência, não é mesmo? Exatamente. Nós falamos sobre esses ídolos, né? Sejam os cantores que a gente gosta, a banda, os próprios youtubers, as redes sociais, esse ciclo que nos influenciam. Eu falei sobre os nossos pais e parentes, amigos próximos, que, querendo ou não, a gente tem um jeitão, né? A gente é influenciado pelo pai, pela mãe. Até se brinquei com alguns lá, né? Com o Caio é a cara do pai dele, né? Muito igual. Nossa, muito igualzinho. Às vezes até o jeito de falar, assim, você olha e fala: caramba, os dois estão juntos, assim, é muito parecido, né? Sim. Falei da Júlia da Vitória também, que é parecida com a Sandra. A Lê, que muitas vezes o pessoal, quando vê de longe, assim, então fala: a Lu, já chamaram a Lê de Lu. Por causa do óculos, tom da pele e tal, enfim, é muito natural, né? Que isso influencia nosso jeito de ser. Mas a terceira influência, principalmente na adolescência e na juventude, o que mais influencia são as companhias. São aquele grupo que a gente faz parte. Sim. Aquelas pessoas que a gente está sempre envolvido, principalmente em escola, esses grupos que a gente passa mais tempo, né? Junto com essa turma, né? E até usei aquela frase, né? Diga-me com quem você anda e eu te direi quem você é, né? Isso é um ditado, não é um versículo bíblico, né? Como diz a Bíblia, Paulo... Não está na Bíblia. Mas é um conceito que a Bíblia concorda, né? Como o próprio Paulo, né? E outros textos sempre disseram com a preocupação de com quem você está andando, né? Sim. Eu acho muito legal o jeito que tudo que a gente realmente precisa tá na Bíblia. E a gente tem diversos exemplos de como isso é importante, né? E muitas vezes, nós jovens, assim, nós generalizando, mas e eu acredito que as outras pessoas também. Às vezes a gente pensa, até o Fê comentava bastante sobre aquilo. Nada a ver.
Nada a ver, qual o problema de eu andar com essa pessoa? Só que realmente influencia muito e quando a gente vê, a gente já tá falando igual, a gente já tá agindo da mesma maneira, fazendo coisas que antes a gente não faria por conta dessas pessoas. Então é uma coisa bem importante da gente pensar mesmo. Exatamente, até algumas coisas que eu pontuei, né? Tipo, você se sente muito à vontade num grupo onde você, de repente, deveria ser a influência e não ser influenciado, né? Você se sente muito à vontade quando alguém tá falando coisas imorais na sua frente, contando aquelas piadas de duplo sentido, histórias, ou as pessoas, quando olham pra você, elas se sentem, puxa, desculpa, não vou fazer isso na tua frente, porque eu sei que você é diferente, porque eu sei que você é cristão, né? Então, essa é uma coisa muito interessante que a gente tem que despertar, né, nessa geração, né? De poder realmente saber que elas podem nos influenciar, mas eu também tenho que influenciá-los, né? Sim. É muito importante isso mesmo. Eu sempre fico pensando nisso, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Só que quando a gente para se analisar, a gente tem que ver, realmente a gente tá sendo isso? A gente tá sendo influência ao invés de ser influenciado? Isso é muito importante. Exatamente. E aí a gente, o desenvolver, né, da mensagem foi em cima de 3 coisas, ou 3 princípios que aquele que decide andar com Cristo precisa ter. Né? Então, se nós decidimos andar com Cristo, até perguntei, quem decidiu andar com Jesus? Né? Todo mundo, eu quero. A gente quer as bênçãos, todo mundo quer ser abençoado, quer o milagre e tal. Mas tem alguns princípios que a gente não pode abrir mão. Né? E o primeiro deles que a gente comentou foi não ter medo de ser diferente. Não ter medo de ser diferente. Que é o fato de você entender que você não é normal. Sim. Né? Todo mundo é meio bobo, eu não tô falando disso, não, de ser anormal nesse sentido. Mas não tem vergonha, né? Até a gente falou muito disso, dessa palavra, acho que esse foi um dos textos que o pastor citou domingo, né? É muito bom. Também, o próprio Jesus falando, né? Se alguém tiver vergonha de mim, né? Perante os homens, perante essa geração, né? Corrompida, tal, eu também vou me envergonhar de você naquele dia, né? Então a gente precisa ter coragem. Se você decide andar com Jesus, você precisa ter a coragem de assumir, né, que Jesus na sua vida, de dizer não, de impor limites, né? Falar, olha, até aqui eu vou contigo, mas daqui para frente a gente não passa, né? Então, não ter medo de ser diferente nesse sentido, né? Uma frase que ficou marcada, tem alguns meninos que, às vezes, outros eles brincam, né? Você não é todo mundo. A frase que a gente usou num dos metanóis que ficou na cabeça da turma, né? E é exatamente isso. Você não é todo mundo, você não é igual àqueles de fora, né? Os nossos referenciais são outros, né? É José do Egito que disse não para a tentação. É Daniel que decidiu não se curvar para Babilônia. É os 3 amigos dele lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego. E Timóteo, que é um jovem discípulo de Paulo que decide entregar a vida ao ministério, e não só no ministério, mas em todas as áreas da nossa vida, você ter a referência correta para poder ser diferente, né? Fazer a diferença nessa geração. Né? Aí o senhor citou Salmos 1º, né? Exatamente, porque tem ali, o Salmo 1º é fortíssimo, né? Que ele fala como é feliz aquele que não segue, né, o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na mesa, na roda dos zombadores, naquela versão que eu usei, né? A versão mais clássica diz escarnecedores, né? Mas é o fato de você saber até onde você vai com o grupo que você tá. Eu limites, disse lá, né? Limites, exatamente. Não é ser aquele crente chato, né? O crente chato, o mundo já tá cheio também. Não é isso a questão, né? A gente precisa mostrar para o mundo que o crente é legal, que é possível ser crente e ser uma pessoa alegre, feliz, né? Porque é o que nós somos de fato. Mas saber de verdade colocar os limites e até onde você vai. Tem pessoas que você se relaciona, seja no trabalho, na escola e tudo mais, mas você não segue o conselho delas. Tem pessoas que você tem a necessidade de que ela esteja perto de você. Por exemplo, tem um trabalho de faculdade, de escola, que você vai fazer em grupo e não dá para selecionar. Só quero os crentes cheios do Espírito Santo que falem línguas e rodopia aqui para fazer parte do meu grupo. Não dá. Às vezes até os iguais ali acabam até, mas não dá. Porém, você não vai imitar a conduta de quem não ama Jesus.
E se você sabe que aquele determinado grupo é escrachadamente um zombador de Deus, da palavra de Deus, o texto é claro, né? Nem se assente com ele, né? Procura outro grupo para estar junto, né? E o próximo ponto, sabe que tem erros, mas busca a santidade. Exatamente, Isso é né? muito forte. Acho que aqui que é interessante, quando o texto que a gente usou de Paulo, né? De 1 Coríntios 6,12, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou na versão mais clássica, todas as coisas me são lícitas, né? Quem é crente velho aí vai se identificar, mas nem tudo me convém. Eu não vou me deixar dominar por isso. Nossa. E eu sempre frisei muito assim para a juventude que se você precisa de algo para se sentir livre, na verdade você é escravo daquilo. Se você precisa da bebida, a gente viu essa semana esse incidente terrível com o MC lá, que acabou falecendo, que coisa, né? Não tem dor maior do que a gente ver um jovem na flor da idade, cheio de talento, de sonhos, de futuro, que estava sendo evangelizado nos bastidores por algumas pessoas, né? Que inclusive mostraram durante essa semana, enfim. Mas a gente vê exatamente por se entregar aquilo que é permitido, mas não é lícito. Ou seja, eu não me convém. Eu posso, até brinquei, né? Me perguntaram, pastor, o senhor pode ir na balada, né? O senhor não pode? Posso. O senhor não pode beber, pode descer? Não posso. Eu posso fazer todas as coisas. Porém, eu sou livre a ponto de escolher não fazer. Sim. Então, quando a gente fala nesse ponto aqui, a gente não quer que ninguém seja hipócrita. Coloque uma máscara e fale, não, agora sou super crente e tal. Não, você tem erros. Você continua tendo as suas falhas. Você continua lutando com a sua natureza terrena, porém, você não se entrega a elas. Você busca a santidade. Você busca se livrar delas, né, para poder estar mais perto de Deus. Quem decide andar com Cristo sabe que nós somos santos lutando contra o pecado, né? O apóstolo Paulo faz questão disso. Se você vê no início das cartas dele, uma coisa comum que ele fala é aos santos que estão na igreja de Éfeso. Aos santos na igreja de tal. Por que ele faz essa questão? Porque nós somos lavados pelo sangue de Cristo, somos santificados. Então nós somos, na presença de Deus, Ele nos olha não pelo nosso padrão de mundo, de pecado, Ele nos olha através do sangue de Jesus. Né? Lavados, remidos, né? Santificados mesmo pela presença do Pai. Porém, a gente precisa ser verdadeiro a ponto de dizer isso. Falar, olha, eu sei que existem áreas da minha vida que eu preciso consertar e a cada dia eu luto para consertá-las. Porque o meu alvo não é o conformismo com o erro, né? De dizer, não, é assim mesmo e tudo tal, eu erro, Deus sabe, né? Não tem nada Deus a ver, Deus sabe meu coração, Deus sabe todas as coisas. Não é, isso é um conformismo, né? Perigosíssimo. Eu até achei legal isso daí que o senhor fez questão de enfatizar que a gente sabe que é importante reconhecer. Foi até o que o pastor Aquiles comentou no último domingo, né? Você reconhecer que você errou, que você pecou. Você saber ter essa consciência de que errei. Exatamente. Sim. Porque senão a gente começa a viver como estava nos dias de Cristo, aquele grupo chamado de fariseus, né? Que gostavam de fazer as suas orações nas esquinas, altas. E uma delas, por exemplo, o cara fala, Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele cara, ali. Olha só, né? E a gente tem muito disso hoje. Sim. A internet está dando voz para muita gente que a gente acha que é cheio do Espírito, mas que está fazendo uma bagunça nos bastidores. Sim. Infelizmente, eu soube esses dias, não vou citar o nome aqui, né, mas é um pastor muito famoso que nas redes sociais, na mídia, é um cara que está sempre, não, é Deus, é santidade, é tal, não sei o quê, mas ele acabou de destruir a sua família, né? E acabou de assumir um relacionamento com uma outra pessoa, que enfim, duas famílias que se destruíram e tal, e aí as pessoas estão tipo, não, a graça de Deus vai não sei o que. Cara, a graça de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Sim. Com certeza Deus, ele nos ama, a gente não consegue explicar esse amor. Mas isso não é, pastor, eu gosto muito dessa frase que ele usa, né? Isso não é uma licença para eu sair pecando. Sim. Não é uma licença, uma carta, Deus, eu tenho minha graça, vai que vai. Peca aí, faz do seu jeito. Não, eu tenho meus erros, mas eu tenho que lutar para ser santo. Né? Uma coisa que meu pai falou numa pregação faz um tempo já, uma frase que ficou
bem grudada na minha cabeça, eu achei muito boa, que é que Jesus morreu, Jesus nos libertou do pecado e não para o pecado. E muita gente acaba confundindo isso, o que é a graça. A graça realmente não é uma licença pra gente pecar. Muito pelo contrário, ela nos liberta e por isso a gente é livre pra não pecar, pra fazer o que é certo. Exatamente, porque a gente gosta de falar muito da graça, mas a gente esquece a função. São 3 palavras que a gente nunca pode esquecer. Justiça, misericórdia e graça. Se nós fôssemos hoje analisados por Deus somente pela sua justiça, todos nós estávamos fulminados, consumidos, assim, virado pó, nem nascia, porque o nosso pecado é isso que a gente merece. Sim. Né? E um dia, isso vale a pena ressaltar, um dia a justiça de Deus será plenamente satisfeita. Um dia, naquele grande dia, quando o Senhor voltar, que Ele estiver no seu trono, julgando as nações, e cada um de nós vamos comparecer diante dele, naquele grande dia a justiça de Deus será plenamente satisfeita. E o que impede a justiça de Deus de ser totalmente satisfeita ainda hoje? Essas outras 2 palavras, misericórdia e graça. A misericórdia desvia de mim o que eu mereço. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Né? Que a misericórdia, ela desvia de mim o que eu mereço. E a graça, ela me dá o que eu não mereço. Né? Então, eu mereço a morte e foi desviada para a cruz, em Cristo. Depois a gente fala, Senhor, tem misericórdia, ou seja, desvia de mim o que eu mereço. Né? E, Senhor, dá-me da tua graça, ou seja, me abençoa porque eu sei que eu não mereço ser abençoado. E Deus assim faz, né? Com a nossa vida. Legal. E o terceiro ponto foi que quem anda com Cristo entende que tem um propósito maior para sua vida. Exatamente. O texto de Paulo aos Romanos 8:28, né, fala que nós sabemos que Deus, ou mais clássico, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. E os nossos jovens de hoje precisam urgentemente ser resgatados nesse senso de propósito. Sim. Nesse senso de que você não está jogado nesse mundo à toa, você não nasceu por engano, você não é um engano dos seus pais, você não é uma falha da natureza, da geração, você não nasceu no lugar errado, na família errada, né? Você é plano de Deus, você é chamado por Deus. Então, se eu ando com Cristo, eu tenho essa sensação muito clara com as pessoas que estão à minha volta. Você que ama Jesus, você tem uma responsabilidade, ainda que a gente não consiga assimilar isso totalmente, mas nós temos uma responsabilidade de brilhar essa luz, né, para aqueles que estão à volta. Nós somos sal da terra, somos luz do mundo. Né? Mateus 5, Jesus está falando ali sobre esse contexto, e ele fala, brilhe essa luz na presença dos homens para que o nome de Deus seja glorificado. Então, nós precisamos urgentemente desse senso de propósito para a nossa vida. Porque essa frase que eu achei muito interessante, que quando a gente não tem esse senso de propósito, você está vivendo muito abaixo daquilo que Deus te fez para fazer, para viver. Né? Deus tem muito mais, Deus tem coisas maiores para você, né? Você influenciar onde você estiver, né? Tem um versículo que eu gosto bastante, que ele fala sobre isso, sobre a gente não estar aqui por acaso. É João 1, aí, o 12 e o 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E quando a gente entende isso, tudo muda. Pelo menos é pra mudar. Porque a gente não tá aqui por acaso, a gente tá aqui porque Deus quis. Né? É um plano de Deus. E a gente, independente de onde a gente tá, a gente tem que levar isso pras pessoas. Exatamente. O amor dele e ser exemplo mesmo, que é o resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Exatamente, porque o mundo não precisa, os nossos jovens de hoje não precisa de mais um super cantor, não precisa de mais uma super banda, não precisa de mais um super jogador, um super famoso, ainda que eles vão surgir. O que esses jovens, o que a nossa geração precisa são de bons referenciais, são de pessoas que eles possam olhar e falar assim, puxa, você tem algo diferente, você tem algo que não é igual a todo mundo, que você tem? E você fala assim, poxa, eu tenho
né? Não é por mim, mas é pelo amor de Deus, eu tenho essa graça, essa luz de Jesus para oferecer para as pessoas. Ainda que estamos em construção, né? Sim. Ainda que estamos ainda sendo moldados pelo Senhor, mas nós somos uma geração que precisa realmente dizer, olha, existe algo melhor, né? Existe um propósito maior na vida, né? E uma frase, nossa, pode salvar a vida de alguém, né? Um exemplo que eles olhem para a gente e são impactados, isso pode mudar um futuro, né? De um jovem, de um adolescente que vira a chavinha na cabeça. Isso muda toda a geração daquele cara, da família que ele vai construir, de onde ele vai passar, né? Sim. Então é muito maior do que realmente a gente imagina, né? E Deus quer usar vocês, Deus quer usar cada um de nós para esse propósito maior, onde estivermos. Então é isso. Muito obrigado pela presença, Sim, pastor. muito Obrigado obrigada. por compartilhar aqui com a gente um pouquinho mais aprofundado da mensagem de sábado. E se você não assistiu, corre lá assistir, Sim. dá uma olhada também nos nossos outros vídeos. Acompanha sempre o canal, se inscreve, ativa as notificações e fica sempre acompanhando aí, pessoal. Sim, amanhã tem The Voltage, então fica de olho. E é isso, gente. Obrigada. É isso aí, muito obrigado, pastor. Obrigada, pastor. Valeu, gente. Parabéns aí pelo trabalho, a iniciativa, né? Desse novo ministério do Follow, né? Que é tanto o podcast quanto o Devoted e outras coisas que vão surgir disso tudo aí, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aí. Valeu, galera. Amém. Amém. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.